Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Leonardo e continuamos online. Meu povo, estamos aí, vamos agora para o tema final de religiões do mundo, né? Vamos concluir aí religiões do mundo. E aí só fazendo a retrospectiva do que a gente já viu nas nossas videoaulas, a gente já viu aí hinduísmo, a gente já viu budismo, a gente já viu shintoísmo, taoísmo, confucionismo, né? E aí vimos as religiões de característica monoteísta que mais influenciou o Ocidente, como islamismo, judaísmo, né? Judaísmo e islamismo foi a última. E a partir de hoje a gente vai falar um pouco sobre cristianismo. Como o cristianismo é a maior religião existente e é a de maior influência aqui no Ocidente, especificamente aqui no Brasil, essa daí provavelmente a gente vai se prolongar um pouco, então provavelmente possa dar mais de um vídeo, tá bom? Então se organiza aí, vai para um local adequado, pega o seu material e vamos estudar um pouquinho sobre cristianismo, beleza? Então roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava falando para vocês, vamos falar um pouquinho sobre cristianismo. Hoje a gente tem aí os slides, hoje a gente tem a ajuda da produção artística da escola. Meu povo, antes de mais nada, né, vamos entender como é que a gente vai trabalhar a ideia de cristianismo. A gente vai falar um pouco sobre algumas características básicas. A gente vai falar, né, vai se desdobrar um pouco mais sobre o contexto da história do próprio cristianismo e depois comentaremos algumas doutrinas também básicas do cristianismo. Provavelmente mais à frente a gente pode falar também um pouco sobre as divisões ou as várias vertentes, as várias correntes do cristianismo, também é uma opção a se falar, entre outros fatores, beleza? Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Produção? Bom, características assim bem básicas mesmo do cristianismo, tá? Ela é fundamentada em Jesus Cristo. Aí você deve estar dizendo, o fundador é Jesus Cristo. Sim, dependendo do ponto de vista eu diria que sim. Mas eu preferi colocar a expressão fundamentada em Jesus Cristo, porque quando Jesus ele começou a pregar, fazer a sua pregação, digamos assim, e ele agregou seguidores, né? Esses seguidores acabaram sendo chamados de cristãos, digamos assim, por terceiros, né? Pessoas que observaram a postura desses discípulos muito parecidas com a do seu mestre, digamos assim, e continuaram propagando essa mesma mensagem, e aí recebeu-se o nome de cristianismo, que a princípio, a gente vai ver isso melhor depois, que a princípio era enxergado como uma corrente ou mesmo uma seita dentro do judaísmo, mas que depois se distinguiu, né, tanto para o conceito interno, digamos, quanto para o conceito externo, né, e aí, entre os vários nomes atribuídos, a gente tem o cristianismo como o mais aceito e difundido para especificar, né, esse grupo de pessoas que começaram a propagar as ideias fundamentadas em Jesus Cristo. Então, a ideia de cristianismo, ela tem sua fundamentação na pessoa de Jesus Cristo. Então, por esse ponto de vista, poderíamos dizer que ele é o fundador. Beleza? Bom, a Bíblia é o seu livro sagrado. A Bíblia cristã, ela é dividida, né, em duas grandes partes. Uma parte chamada de Antigo Testamento, que ela é referente, ela é igual, digamos assim, ela tem similaridades, então na verdade ela é igual à Bíblia de base hebraica, digamos assim, né, o livro sagrado hebreu. Então o Antigo Testamento, ele nada mais do que o livro sagrado hebreu, né, com algumas formas de organização diferentes, né, da Bíblia, para não dizer que é igual à Bíblia hebraica, né, a forma de organização e algum detalhe ou outro possa ser que não tenha uma similaridade, mas de maneira geral a mensagem, o aspecto, o texto em si, né, o Antigo Testamento, ele é de base hebraica, ele é o mesmo texto, conjunto de texto que rege a religião
judaica, beleza? E para os cristãos é o equivalente ao Antigo Testamento. Já o Novo Testamento são os livros, cartas ou escritos de maneira geral, né, que falam sobre a vida de Jesus e o crescimento da igreja e revelações e profecias futuras. Então ela é a segunda parte que, junto com o Antigo Testamento, ou seja, junto com os escritos judaicos, né, eles formam juntos, constituem o livro sagrado, né, que chama-se de cânon, né, o cânon sagrado, ou seja, o conjunto de livros considerados sagrados pelo cristianismo, que nada mais é do que chamado de Bíblia, a Bíblia Sagrada. Bom, a religião é monoteísta, ela acredita em um único Deus, né? O Deus crido pelo cristianismo é o mesmo Deus professado por Abraão, por Isaac, por Jacó. Então é a mesma crença na divindade de origem abraânica, né, digamos assim, e que ela tem o seu, segundo os cristãos, ela tem a sua verdadeira revelação, né, ela é entendido de maneira plena na figura de Jesus Cristo, né, o Messias, o Filho do Deus vivo. E atualmente é a maior crença do mundo. Também já foi a que mais cresceu, mas hoje o islamismo é a que mais cresce, como a gente viu na aula anterior, mas ainda continua sendo o cristianismo a maior crença do mundo, inclusive aqui na América, inclusive aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar um pouquinho do contexto histórico do cristianismo. Produção? Contexto histórico passa, como eu falei para vocês, pelos hebreus, até mesmo porque Jesus, ele é de linhagem hebraica, ele é de origem hebraica, né? Ele é de família hebraica, resumindo, ele é hebreu, né? Ele é de origem hebraica. E aí o que é que ocorre? Os hebreus, eles sempre acreditavam na vinda do Messias, do Salvador. Segundo a crença hebraica, né? No começo da história da humanidade, o homem se destituiu de Deus, né? A famosa queda do homem com o pecado lá cometido por Abraão. E aí o homem, Abraão, quando é expulso da presença de Deus, segundo a crença, ele vive em regiões e aí, num dado momento, volta a cultuar Deus, espalha-se pela humanidade, os povos de origem ali vindas de Adão vão se espalhando pela humanidade, né? Muitos se perdem, mas uma ramificação ali fica fiel aos preceitos iniciais, e aí é na figura de Noé que essa primeira fase se finaliza e conclui-se com o dilúvio. A partir de Noé, segundo a crença, os hebreus crescem, se espalham, a humanidade se espalha mais uma vez, e mais uma vez vários povos se distanciam, segundo a crença hebraica, daquele norte maior que é a crença em Deus, vão surgindo outras comunidades, outras crenças, mas Deus ele seleciona mais uma vez, digamos assim, ele resguarda, né, mais uma vez uma linhagem desse grupo familiar de Noé, mantém a crença nesse único Deus, e é de Noé que vai chegar Abraão. Isso a gente viu quando falou de Hebreus, né, e Abraão começa aí a crença monoteísta no único Deus do povo hebreu e, consequentemente, a história do povo hebreu. O povo hebreu tem várias fases, né? A gente viu que o povo hebreu ele vive de maneira nômade e seminômade com Abraão, tem a era dos patriarcas, se estabelece na terra prometida, né, com as guerras de conquista e tudo mais. Inaugura-se a era dos juízes, onde se levanta sempre um líder para administrar ou liderar contra alguma situação. Depois constitui-se um reino com Saul, Davi e Salomão. Esse reino se divide. A gente já viu esse povo hebreu, por isso que eu estou correndo mais um pouco. Reino de Saul, reino do sul com Judá, reino do norte com Israel. Esses dois reinos caem, né? O pessoal do norte meio que se dispersa, os judeus mantêm aí a chama da crença acesa, mas ficam cativos na mão dos babilônicos, né? O famoso cativeiro da Babilônia, isso é um resumão. Depois nas mãos dos persas, consequentemente dos gregos, um período aí de certa independência, e depois na mão dos romanos. Então todo esse período aí, né, os judeus eles esperavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que libertaria o povo hebreu, né, das garras aí dos seus dominadores. E aí, né, dentro do cristianismo, essa pessoa é exatamente a pessoa de Jesus, que veio para libertar, não nesse caso no mundo físico, né, no mundo físico, político, digamos assim, social,
mas libertar e salvar almas, né? E levar uma libertação, a salvação para um reino de outro mundo, como ele mesmo falava. E aí, voltando aqui para a história dos hebreus, né? Vários cativeiros e dominações. E aí, né, durante esse período de cativeiros e dominações, a gente tem um período aí, que é o período que fecha a Bíblia, fecha o Antigo Testamento, que os hebreus ainda estão na mão dos persas. Entre o período do domínio dos persas e o período dos romanos, a gente ainda vai ter o período dos gregos, sobre o domínio dos gregos sobre os hebreus, e um período de independência. Então, persas, gregos, independência e romanos. Então, persas é quando fecha o Antigo Testamento. O Antigo Testamento conta a história até o domínio persa. Depois o cativeiro, depois o domínio dos gregos e a independência, a gente ainda vê em algumas linhas do cristianismo, se eu não me engano, na Bíblia Católica tem, e depois você vem aí a história do Novo Testamento a partir do domínio romano. Essa é mais ou menos a divisão. Esse período aí é chamado de período interbíblico, alguns chamam de período de silêncio profético, porque se esperou, né, e não se, digamos assim, alguns creem que não houve nenhuma profecia a respeito mais da vida de Messias, a vida da salvação do povo, a vida da libertação, durante todos esses anos aí, né, do fechamento de um período para o início de um outro. Então são vários anos, vários séculos, na verdade, né, sem aparecer um profeta falando sobre o surgimento desse Salvador esperado, e o povo aí passando alguns apertos. Até que, né, segundo a crença cristã, produção, e aí a crença cristã diz, né, eis que surge João o Batista, João, aquele que batiza, né, a história aí do cristianismo já neotestamentário, ou seja, já no Novo Testamento, ela se principia, né, entre as primeiras histórias, a gente tem aí a história de João o Batista. João era um parente próximo de Jesus, inclusive, e ele foi um cara que foi criado um pouco distante do mundo em que ele vivia. Ele se isolou um pouco da realidade que existia na época dele, né? Inclusive a realidade religiosa. Na época, os hebreus mantiveram sua unidade religiosa mesmo, né, com o domínio romano. Existiam várias classes religiosas dentro do povo hebreu nesse período, e aí João se distanciou de todas essas classes religiosas e de repente apareceu pregando. Ele viveu um tempo no deserto, dizem que ele viveu uma vida bem selvagem, digamos assim, comendo gafanhoto, mel, era a dieta bem balanceada de João. E aí ele veio pregando, digamos assim, no deserto e do deserto, e começou aí a falar de arrependimento e batismo e coisa do tipo, e muitas pessoas começaram a segui-lo, e ele começou a batizar as pessoas, ou seja, mergulhar as pessoas que se arrependiam, simbolizando esse ato de arrependimento para uma nova vida. E ele dizia, olha, façam isso agora, porque é chegado o reino dos céus, finalmente o Messias vai chegar, e vocês precisam estar em arrependimento para esse momento. Quando ele começa a pregar, a caixa religiosa existente bate de frente com ele, né, porque faz, né, quem te deu autoridade de como é que tu estás pregando, tu é profeta, tu é o quê? Por que tu estás exercendo uma atividade religiosa, né, se tu não faz parte de nenhum grupo religioso existente, tu simplesmente surgisse aí do nada e estás pregando? Aí ele dizia, eu sou João. A galera perguntava, tu é o quê? O profeta que prometia, no caso, se eu não me engano, Elias, né? É o profeta que ficou de vir, quem é você? Ele disse, não sou João, a voz que clama no deserto, a voz que prega aí, né, dizendo para as pessoas se arrepender, porque finalmente o Messias esperado vai chegar. E aí João, ele foi o precursor aí dessa nova era, né? E aí depois desses acontecimentos a gente vem aí a preparação, é o próprio João que apresenta, digamos assim, a princípio publicamente, é um dos publicadores iniciais do Cristo, dizendo, né, olha, esse é o cara, esse é o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo, né, que tira o pecado do mundo. Ele publica aí Jesus já adulto, né, é mostrado aí por João publicamente como sendo esse Cordeiro de Deus. Mas a história de Jesus, ela também é um pouquinho antes dessa publicação aí, desse momento que João chama, né, declara, esse é o Cordeiro de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a história de Jesus, né, até chegar nesse momento em que João publica aí, né, esse é o Cordeiro de Deus, e ele começa aí depois do seu batismo
e suas preparações iniciais, ele começa a sua pregação pública, já na fase adulta. Mas antes da fase adulta, né, algumas pessoas já sabiam quem ele era, digamos assim, mas ainda de uma forma mais exclusiva, né? Mas aí a gente tem algumas histórias relacionadas ao seu nascimento, algumas poucas relacionadas à infância e adolescência, um princípio aí de vida adulta até começar finalmente o período de vida pública, e é um pouquinho dessa história que a gente vai contar, beleza, produção? Bom, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é descrito nos Evangelhos, que são os 4 primeiros livros, né, do Novo Testamento. A expressão talvez uma das mais interessantes, todas são interessantes, mas digamos uma das mais interessantes, é a famosa expressão de João, eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, algo assim do tipo, que fala, né, que o próprio Deus, né, ele se lançou aqui na humanidade, ele se tornou, né, em forma humana, ele viveu como homem, ele se tornou homem e viveu entre nós, né? Por isso que é dito assim, que uma das profecias ele se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. E aí o nascimento de Jesus se deu da seguinte forma: Maria, uma jovem judia, né, uma jovem hebraica da época, tinha sido prometida em casamento a José, né? Aí tem uma imagem aqui ilustrativa. E quando estava nesse período aí de promessa, de momento de casório, digamos assim, Maria se achou grávida, né? E ela teve uma revelação divina dizendo que essa gravidez aí, ela era o próprio Messias gerado dentro dela, o próprio Senhor gerado no seu ventre. Imagina aí como Maria ficou, né? E aí, mais na frente, uma outra história que se conta é que o próprio José, sabendo da história, não querendo difamá-la, porque gostava muito dela, né? Se eu não me engano, diz o texto que amava ela, ele tenta ver uma forma de desfazer-se desse casamento sem gerar escândalo, até receber a revelação de que Maria, ela recebeu, né, essa bênção divina, digamos assim, e que ele aceitasse Maria e cuidasse dela, né, e seguisse a vida em diante. E aí esse, digamos, jovem casal vai cuidando ali dos preparativos, né, da futura gestação. E aí uma coisa interessante acontece. Pertinho do período da gestação, o imperador romano, quando vocês forem, para quem já estudou Roma Antiga no sétimo, o pessoal do sétimo que já estudou Roma Antiga, quando era sexto, e o pessoal do sexto que ainda vai estudar, vocês vão perceber que nos períodos da Roma Antiga é o período imperial. E um imperador romano, né, se eu não me engano foi o primeiro imperador romano inclusive, ele resolveu fazer um censo, ou seja, ele resolveu fazer uma contagem populacional. É equivalente ao que o IBGE faz nos dias de hoje, quando a galera vai na porta da casa da pessoa, perguntando quantas pessoas tem, quanto trabalham, quanto ganham, coisas do tipo. Esse tipo de atividade é feito pelos governos para melhor poder administrar, né, um país, uma cidade, um império, nesse caso o império. Só que na época não tinha pessoas indo nas casas, pelo menos no caso não dos judeus, e aí foi decretado que todo mundo fosse para a sua cidade de origem. E aí é onde entra a história, né? Porque a gente sempre se pergunta por que José viajou com Maria grávida perto de ter um filho, né? Segundo a crença cristã, era para que se cumprisse a profecia. E essa profecia realmente se cumpre, e as condições sociopolíticas que colaborou com o cumprimento dessa profecia foi justamente esse acontecimento. Esse decreto imperial que obrigou as pessoas a irem para o seu local de origem fez com que José fosse obrigado a viajar naquele período, né? E aí para os cristãos isso é uma intervenção divina para cumprir a profecia, digamos assim. E aí José teve que viajar com Maria, né, para a cidade de Belém, saindo da região de morava e indo para Belém. E lá em Belém, chegando às portas, digamos assim, chegando à cidade, não encontrou estadia com Maria, prestes a gerar seu filho, né? Foram para um estábulo, foram para um local de abrigo de animais, digamos assim, e lá Maria concebeu a Jesus, né? Num ambiente simples, num ambiente humilde, simbolizando também um pouco, né, esse rei, esse libertador, que apesar de ser quem era, né, ele não levou em consideração e nasceu aí num local bem humilde, bem simples, e aí tem uma imagenzinha simbolizando. Produção? Bom, meu povo,
Então a gente ficou no nascimento. Meu povo, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando um pouco mais da vida de Jesus, entre outras coisas, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima! Thank you.